Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a história de Jó. O livro de Jó é um livro fantástico que nos fala sobre a vida desse homem e também da sua família. Viveu uma grande tragédia, uma situação terrível, muito difícil, com muitas perdas, e eu creio que nós temos muito que aprender com Jó. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, a partir do capítulo 1, nós leremos o seguinte. Jó 1, a partir do verso 1, nós encontramos a palavra de Deus que nos diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, portanto ele tinha 10 filhos. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste numa cerca, ou uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu escapei para trazer a notícia. Verso 17 vai dizer: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse:
no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, Satanás, capítulo 2, eu quero pedir agora que você vá comigo ao capítulo 2, verso 7. O verso 7 vai nos dizer que então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. O verso 13 do capítulo 2, para encerrar essa leitura, vai nos dizer que os seus amigos chegaram, sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Viam que a dor que ele sentia era muito grande. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a aplique aos nossos corações e à realidade das nossas famílias nesta noite, segundo a sua boa vontade. Meus amados, a história de Jó é muito interessante, especialmente porque nos ensina várias lições a respeito do sofrimento humano. A questão não é se vamos ou não sofrer, se vamos ou não enfrentar problemas, se vamos ou não enfrentar desafios na nossa trajetória de vida, na nossa jornada de vida. A questão não é se a família passará ou não dificuldades. É certo que passará. A questão é como nós enfrentamos os problemas, é como reagimos a eles. E aqui encontramos um homem que reagiu de uma maneira fantástica, que dificilmente eu e você conseguiríamos reagir, com quem nós podemos aprender lições tremendas. Porque Jó reagiu ao sofrimento, enfrentou o sofrimento de uma maneira que temos muito o que aprender. Ele tem muito certamente a nos ensinar. Então a questão não é se você vai ter problemas ou não vai ter problemas, se a sua família vai enfrentar problemas ou não. Jesus prometeu que nós teríamos problemas. Essa é uma promessa que muitos de nós não gostamos de ler. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acho que essa promessa não deve constar nas caixinhas de promessas, porque ela promete. É a palavra do Senhor que nos promete que teremos provações, que teremos aflições, que enfrentaremos desafios na vida. O verso 13 nos diz que os seus amigos, quando chegaram, passaram simplesmente 7 dias e 7 noites ao seu lado, sem conseguirem pronunciar uma palavra sequer, porque simplesmente viram que a dor era muito grande. Certamente, a maior de todas era a dor de perder os seus filhos. 10 filhos de uma vez só. Perder todos eles de uma vez só. É verdade que ele perdeu os seus bens, perdeu o seu rebanho, perdeu os seus servos. Mas a maior de todas as dores, certamente, foi perder os seus filhos. Alguém já disse que não existe dor maior do que perder um filho. Jó perdeu 10 de uma vez só. E depois disso ainda perdeu a sua saúde. Ficou sentado com um caco de barro, raspando as feridas do seu corpo, num estado deplorável. Deplorável, terrível, terrível. Os seus amigos, quando chegaram, viram que a sua dor era muito grande. Quais seriam os sinais da dor de Jó? Quais seriam os sinais da grandeza dessa dor? Vejamos
nos outros capítulos de Jó algumas referências, ainda de forma introdutória, ao tamanho da dor de Jó. Podemos falar sobre a sua tristeza extrema. Capítulo 3, verso 20, você pode abrir a sua Bíblia. Capítulo 3, verso 20 do livro de Jó vai nos dizer: por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado? Ele estava profundamente triste, vivendo dias de tristeza extrema. Tinha também o desejo de morrer. O versículo seguinte, no capítulo 3, verso 21, nos diz que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que dos tesouros escondidos, dos tesouros ocultos. Ele disse que estava procurando a morte porque não estava aguentando aquela dor tremenda, tão grande, tão grande. Além de ter tristeza profunda, além de ter o desejo de morrer, de estar passando ou procurando a morte para si, ele também vivia dias de perturbação do sono. As noites eram compridas e ele não conseguia dormir. Veja o que diz o capítulo 7, verso 4. Ele diz: ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até amanhecer. Você já viveu uma situação dessa? De não conseguir dormir por causa do coração abatido, do coração angustiado? Jó também. Outro aspecto da sua dor, o pessimismo em relação à vida. Ele não tinha nenhuma perspectiva mais de vida. A sua visão em relação à vida era uma visão pessimista. Capítulo 14, versos 1 e 2, nos dizem o seguinte, esses versos: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Ele está falando aqui da brevidade da vida, que é como uma flor que nasce e logo depois murcha. Murcha, que nos faz lembrar também de Tiago, que disse que a nossa vida é como uma neblina que sobe e logo desaparece. É como um vapor de uma chaleira que sobe e logo desaparece. Ele também tinha a sensação de desamparo. No capítulo 3, verso 26, ele vai nos dizer: não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Que tristeza! Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Também a vida lhe parecia sem sentido. No capítulo 9, verso 21, ele disse: eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha própria vida. Parece que Jó estava dizendo: não existe mais para mim razão para viver. Eu não tenho mais motivos para viver. Perdi tudo que tinha. Meus filhos já morreram. A minha mulher fica mandando eu amaldiçoar a Deus. Que perspectiva posso ter eu para a minha vida? Mas ele ainda tinha mais. Ele tinha também sinais físicos de tristeza. Capítulo 17, verso 7 nos diz: de mágoa se escureceram os meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. De mágoa se escureceram os meus olhos. Ele estava dizendo que, apesar da doença que ele estava enfrentando, as suas angústias e as suas tristezas estavam enfraquecendo o seu sistema imunológico, estava afetando o seu corpo, estava baixando, certamente, a sua capacidade de resistência. Normalmente achamos que a nossa dor é muito grande. Aliás, normalmente achamos que a nossa dor é a maior, que ninguém sofre como nós sofremos, que ninguém passa pelos problemas que nós passamos. Eu quero dizer a vocês que eu não conheço alguém que tenha sofrido mais do que Jó. E as suas atitudes, naquela fase tão difícil da sua vida, podem nos ensinar tremendas lições sobre a maneira pela qual Deus espera que nós e nossas famílias enfrentemos o sofrimento. Eu tenho dito que
Esses dias de pandemia precisam nos ensinar algumas coisas. E tenho pedido a Deus que Ele nos livre de passar por esta pandemia sem absorver as lições que Ele tem para nós. Sem aprender aquilo que Ele quer nos ensinar através desse sofrimento tão grande, dessa dor tão grande que a humanidade está enfrentando. Precisamos aprender as lições. Precisamos aprender tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar, portanto, neste tempo. Vamos aprender com Jó. Vamos aprender com Jó. Com Jó nós aprendemos que na hora da crise, nós precisamos manter a nossa integridade. Na hora da crise, mantenha a sua integridade. Volte comigo ao capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. E o Senhor disse a Satanás, depois de tudo aquilo que havia acontecido na primeira aflição, que representava a perda dos seus filhos e de todos os seus bens. Ele ainda não tinha perdido a sua saúde. Então, no capítulo 2, verso 3, o Senhor disse a Satanás, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo, sem causa. Ele mantém a sua integridade, ele conserva a sua integridade. A primeira prova foi perder os bens e os filhos. A segunda prova foi perder a saúde. A pandemia parece que está proporcionando essas duas perdas. A perda dos bens e a perda da saúde. Ou a perda da saúde e a perda dos bens. Há muitas pessoas perdendo a saúde e muitas pessoas perdendo o emprego, perdendo a sua condição de ganhar, portanto, condições para a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. Alguns estão perdendo os bens, outros estão perdendo filhos, pais, amigos, a própria saúde. Manter a integridade quando tudo vai bem é uma coisa. Manter a integridade quando tudo vai mal e quando tudo vai de mal a pior é bem diferente. É bem diferente. Especialmente porque, na hora da crise, nós somos tentados a usar os problemas para justificar as nossas atitudes e as nossas reações. Eu vou repetir. Na hora da crise, nós somos tentados a usar os problemas, as dificuldades da vida, para justificar as nossas reações. Podemos dizer a Deus, Deus, eu errei. Eu fiz o que não deveria ter feito, mas também o Senhor viu como é que eu estava. Eu estava pressionado. Eu estava me sentindo dentro de uma panela de pressão. E por isso eu falei o que eu falei. Por isso eu fiz o que eu fiz. Por isso eu tomei essa atitude. Eu fiz isso, Senhor, porque também aconteceu isso, isso e isso comigo. Um erro nunca vai justificar outro erro. Nem o erro das pessoas para conosco vai justificar que erremos para com elas ou para com nós mesmos. É muito bom lembrar que o nosso cristianismo é muito mais evidenciado pelas nossas reações do que pelas nossas ações. As nossas ações podem ser pensadas, podem ser fruto da nossa reflexão, mas as nossas reações, quando pisam no nosso calo, quando chutam a nossa canela, quando puxam o tapete, ou quando simplesmente passamos por uma situação inesperada, nesses momentos é que as nossas reações fazem diferença e falam sobre nós e sobre a nossa fé e falam sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre a maneira pela qual nós vivemos o Evangelho. Como tem sido você quando você é exprimido, quando você passa por aflições,
Qual tem sido a sua reação? Como você tem reagido ao sofrimento? Dentro de casa, as pessoas conseguem ficar do seu lado quando você está passando por algum problema? As pressões da vida podem colocar em xeque a nossa integridade. As pressões da vida podem colocar em xeque a nossa integridade. Depois da primeira fase do sofrimento, e que sofrimento, veja o testemunho que Deus deu a respeito de Jó. Aqui não é uma outra pessoa, senão o próprio Deus, testemunhando a respeito de Jó. Capítulo 2, verso 3, ele diz: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. O mal está indo por aqui, ele vai por ali, ele se desvia do mal. Ele teme a mim. Ele é um homem reto e íntegro. Esse foi o testemunho que o próprio Deus deu a respeito de Jó. O que é que Deus está dizendo a nosso respeito? Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo conhece. Foi esse Deus que disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Deus estava lembrando ali em Gênesis 17 a Abraão que ele estava vivendo na presença de Deus. Que a sua vida, que as suas ações, as suas reações, inclusive dentro de casa, estavam na presença de Deus. O Senhor estava vendo tudo, estava olhando tudo. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a manter a nossa integridade. Inclusive quando somos pressionados. Inclusive quando somos lançados dentro de uma panela de pressão. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a manter a nossa integridade. A mulher de Jó lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Amaldiçoe a Deus e morra. Ou seja, não há mais esperança para você. Não há mais nada a fazer. Quantas pessoas nesses dias de pandemia estão perdendo a esperança? E perdendo a sua integridade. De que forma devemos manter a nossa integridade? Vejamos aqui com Jó. Mantenha a sua integridade adorando a Deus. Capítulo 1, verso 20, nos diz que então Jó se levantou, depois de receber aquelas notícias terríveis, uma notícia atrás da outra. Não foi assim, um mês aconteceu uma coisa, no ano seguinte aconteceu outra, na década seguinte aconteceu outra coisa. Não, tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora. O mensageiro chegou, logo depois chegou outro, e assim Jó perdeu tudo da noite para o dia, ou de uma hora para outra. E no verso 20 do capítulo 1, então Jó se levantou, depois de ouvir tudo aquilo, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se e adorou. Prostrou-se e adorou. O que Deus espera de mim e de você na hora da dor, na hora da crise, na hora do sofrimento é que o adoremos. Que nos prostremos e adoremos ao Senhor. Que continuemos adorando ao Senhor. A despeito de todas as situações, a despeito de todas as crises que tenhamos que enfrentar. Que continuemos adorando ao Senhor. Como é difícil adorar a Deus na hora da dor. Quando tudo vai de mal a pior. Quando você pensa até em culpar a Deus por tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está passando. É fácil pronunciar palavras diante de Deus quando tudo vai bem. Entretanto, pronunciar palavras bonitas diante do Senhor, sem a prontidão de tornar essas palavras uma realidade de vida, quando tudo vai mal, é como oferecer a Deus sacrifícios de tolos,
como diz a palavra. Deus permite o sofrimento para checar se aquilo que estamos dizendo com os nossos lábios é realidade em nossa vida. É uma realidade na nossa vida. De outra forma, a nossa adoração será vã. A nossa adoração não fará o menor sentido. Mantenha a sua integridade, adorando a Deus, prostrando-se diante do Senhor e adorando o Senhor, o seu Deus. Mantenha a sua integridade cuidando do seu falar. Cuidando do seu falar. Verso 9 vai nos dizer, então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Verso 10 nos diz, mas Jó respondeu, você fala como uma doida? Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Meus amados, como é difícil não pecar com os lábios, não é verdade? Especialmente porque os lábios hoje tomaram uma configuração diferente. Os lábios agora têm dedos. E tem famílias sendo destruídas por causa de grupos de WhatsApp, por causa de postagens no Facebook ou no Instagram. Tem famílias sendo destruídas por mensagens inconvenientes, pessoas que estão pecando não com os lábios, mas com os dedos, falando aquilo que não sabem. Falam primeiro, criticam primeiro para depois procurar saber. Ah, foi por isso. Ah, a história não era bem assim. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa dos lábios ou dos dedos? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Muitas vezes, na hora da dor, nós abrimos a boca para pronunciar certas palavras que não deveríamos falar, das quais nos arrependeremos depois. Não podemos esquecer que daremos conta a Deus de toda palavra inútil, frívola, fútil que proferirem os nossos lábios. Mateus 12, verso 36, Jesus disse, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Uma versão antiga diz, toda palavra frívola, toda palavra fútil, que proferirem os seus lábios, que tiverem falado, inclusive falado pelas suas redes sociais, que tiverem inclusive postados nos seus grupos de WhatsApp. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando ele era pressionado na hora mais terrível da sua vida, mais angustiante da sua vida, tendo perdido a sua saúde, tendo perdido seus filhos, tendo perdido seus bens, ele não pecou com os seus lábios. Que lição tremenda que nós temos aqui. Não pecou com seus lábios. E hoje nós não podemos pecar nem com os lábios e nem com os dedos. Em nome de Jesus. Quando a dor é muito grande, é mais fácil lamentar, é mais fácil resmungar, é mais fácil criticar, especialmente criticar o outro. É mais fácil reclamar do que agradecer, do que louvar e bendizer. Essa é a tendência natural da vida. É mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar. Entretanto, não é isso que Deus espera de nós. É mais fácil dizer, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais. O povo de Israel morreu no deserto. Pereceu no deserto, a caminho da terra prometida. Não pôs os pés naquela terra da promessa, simplesmente porque murmurou de Deus, murmurou contra Deus, contra o seu servo Moisés, líder do seu povo. Salmo 95, você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 95, versos 7 a 11. A parte B do verso 7 vai nos dizer, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá,
como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, é um povo rebelde. Eles não conhecem os meus caminhos. É um povo de cabeça dura, de dura cerviz. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Eles que disseram que não poderiam vencer os gigantes da terra prometida. Eles que disseram que estavam perdidos naquele deserto. Pois bem, de fato, eles não entraram na terra prometida, eles morreram no deserto. Os filhos deles, de 20 anos para baixo, é que entraram na terra prometida. Jó não pecou com seus lábios. Peça a Deus graça para você não pecar com seus lábios dentro da sua casa. Na sua conversa com a sua esposa. Na forma como você trata a sua esposa. E você, minha irmã, trata o seu esposo. Peça a Deus para ajudar você, mesmo na hora da crise. Mesmo na hora da adversidade, não pecar com os seus lábios. E muito menos hoje, pecar com os dedos. Com aquilo que você escreve. Com aquilo que você escreve. Esse negócio de comunicação está tão absurdo, né? Que hoje deve ter casal deitado na mesma cama, mandando mensagem um para o outro. Um do lado do outro. Um no quarto, o outro na sala, mandando mensagem um para o outro, porque não se falam, não se comunicam. Capítulo 2, verso 13, nos diz: e nenhum dizia palavra alguma. Nenhum dos seus amigos, naquele momento inicial, dizia palavra alguma. Há momentos em que é melhor não dizer palavra alguma, é melhor ficar no silêncio, é melhor se calar, para não pecar com os lábios. Porque se proferirem os nossos lábios alguma palavra fútil, ou se digitarmos alguma palavra que não presta, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Jesus disse: vamos ter que prestar contas ao Eterno no dia do juízo. Mantenha a sua integridade. Não use o seu sofrimento para justificar as suas palavras erradas, as suas ofensas. Não use os seus problemas para justificar o seu mau humor, para justificar o seu destempero. Em nome de Jesus. Na hora da crise, mantenha a sua integridade. Segundo lugar, na hora da crise, continue confiando no Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo. Mesmo sem entender. Quantas vezes aprofundamos o nosso sofrimento tentando entender as coisas, tentando achar respostas para as questões que envolvem a nossa vida? Você acha que Jó estava entendendo o que estava acontecendo com ele? E nos capítulos 3 em diante, ele vai justamente expressar essa falta de entendimento, essa falta de compreensão. É possível que encontremos respostas na vida para muitas questões. Entretanto, é provável que não encontremos respostas para muitas outras questões. Existem coisas encobertas que são para Deus, as reveladas são para nós e nossos filhos. Deuteronômio já nos dizia isso. Mesmo numa situação que precisamos, nessa situação que precisamos descansar no Senhor, certos de que Ele continua no controle de todas as coisas, nem sempre vamos entender todas as coisas. E justamente por isso precisamos descansar deixando nas mãos dEle. Nas suas mãos. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: o que eu faço vocês não entendem agora, mas vão entender depois. Muitas vezes, situações que nós vivemos em família, nós não entendemos na hora e vamos entender depois. E algumas situações nós não entendemos na hora e nem depois. Nós não fomos chamados para entender.
Nós fomos chamados para crer, para confiar. Na hora da crise, continue crendo, continue confiando, mesmo sem entender, mesmo sem compreender o que está acontecendo com você. Terceiro lugar, na hora da crise, não se ocupe apenas consigo mesmo. Não se ocupe apenas consigo mesmo. No meio de toda aquela dor, Jó encontrou tempo para orar pelos seus amigos. Jó encontrou tempo para orar pelos seus amigos. E foi enquanto ele orava que Deus mudou o seu cativeiro, o libertou do seu cativeiro. No meio de toda aquela dor, de toda aquela situação, Jó orou pelos seus amigos. Amigos que, ao invés de aliviarem a sua dor, só fizeram aumentá-la. Procuraram, em muitos momentos, agravá-la, jogando sobre ele uma falsa culpa. Apesar disso, Jó entendeu que deveria interceder ao Senhor em favor dos seus amigos. Jó foi um intercessor. Um intercessor. Ele intercedia continuamente. Intercedia pelos seus filhos. Depois que eles completavam o ciclo de banquetes. Que coisa fantástica, né? Ciclo de banquetes dos filhos. 7 homens, 3 mulheres, chamavam as meninas para irem para suas casas. Um ciclo de banquetes. Eu não sei quanto tempo levava cada banquete. Cada banquete. Se levasse um dia, era uma semana inteira de banquete. Se levasse 2 dias em cada casa de cada um, eram 14 dias. E assim por diante. De repente, eles passavam um mês inteiro só nos banquetes. Quando terminava o ciclo dos banquetes, Jó os santificava. Se levantava de madrugada e oferecia a Deus holocaustos, dizendo: pode ser que os meus filhos tenham blasfemado, pode ser que os meus filhos tenham feito alguma coisa errada, deixe-me interceder por eles, deixe-me clamar a Deus por eles. Jó era um intercessor. Os problemas da vida muitas vezes nos fazem ficar demasiadamente ocupados com nós mesmos, com os nossos interesses, com as nossas preocupações. Precisamos olhar para o nosso lado e perceber que há muito mais gente do que imaginamos, navegando no mesmo mar de aflição do que nos encontramos. Por isso precisamos interceder uns pelos outros, mesmo quando estivermos precisando de muita oração em nosso favor, devemos continuar orando pelos outros. Procure alguém que também esteja sofrendo e comece a orar por essa pessoa, comece a interceder por essa pessoa. Deus nos abençoa quando voltamos o nosso olhar para o outro e não focamos apenas em nós mesmos. Em quarto lugar, na hora da crise, aproveite para crescer. Aproveite para crescer. Capítulo 42, versos 2 e 6. Você pode localizar comigo? Jó 42, versos 2 e 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Interessante, porque ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus, se desviava do mal, mas conhecia Deus de ouvir falar. E não de caminhar com ele, não de experimentar de fato Deus. Quantas e quantas pessoas hoje conhecem a Deus por tabela, conhecem a Deus pela experiência dos outros, pela informação que recebe dos outros. Nós precisamos conhecer a Deus pessoalmente. O nosso relacionamento com Deus é pessoal e intransferível. Intransferível. As nossas experiências com Deus sempre serão pessoais. Podemos ser abençoados com as histórias, com as experiências de vida de outras pessoas? Podemos, mas nada disso vai substituir as experiências que você terá com Deus e a sua própria família também terá com o Senhor. Essas experiências marcarão a sua família, marcarão a sua história.
ajudarão você a alicerçar a sua fé. Ajudarão você a alicerçar a sua fé e a fé dos seus filhos. Muitas vezes Deus vai usar situações adversas na vida em família, simplesmente para alicerçar a sua fé e a fé dos seus filhos, para que eles confiem em Deus plenamente. Jó disse: eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Aproveite para experimentar Deus. Na hora da crise, aproveite para experimentar Deus de uma maneira que você nunca experimentou antes. Aproveite para conhecer a Deus de uma maneira muito mais íntima e muito mais profunda do que você já conheceu até então. Cresça no seu relacionamento com Deus e não se importe com aqueles que não estão sofrendo, apesar de terem uma vida errada. Deus não permite o sofrimento apenas por consequência dos nossos pecados, ou seja, quando estamos errados. Essa foi a teologia dos amigos de Jó. Eles disseram: você está sofrendo porque você pecou. Você está sofrendo porque você fez alguma coisa errada. Examine a sua consciência, Jó. Não é possível passar por aquilo que você passou, passar por toda essa situação que você está vivendo. Você só pode ter feito alguma coisa de errado, uma coisa muito grave. Tudo que você está passando é consequência do seu pecado. É verdade que o pecado traz consequências trágicas, terríveis, mas muitas vezes passamos por provações e adversidades simplesmente pela permissão de Deus. Simplesmente pela permissão de Deus, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento. Simplesmente assim. Jesus passou por tudo aquilo que ele passou e ele não estava errado. Isso prova que o sofrimento nem sempre será consequência dos nossos erros, das nossas falhas. Podemos sofrer também pela permissão de Deus para o nosso crescimento. Deus permitiu aquela situação na vida de Jó para que ele tivesse uma experiência profunda com Deus, para que ele pudesse dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos veem o teu amor, agora os meus olhos veem a tua salvação, agora os meus olhos veem a tua fidelidade, o teu cuidado para comigo, a tua graça que é melhor do que a vida. Agora os meus olhos veem o Senhor. Agora eu tive uma experiência autêntica, genuína com o Senhor. Eu posso falar a teu respeito não simplesmente pelas teorias que eu li a teu respeito, mas por aquilo que eu vivi, pela minha própria experiência com Deus. Aproveite a oportunidade de dor, de sofrimento, para lançar mão dos recursos que Deus coloca à sua disposição, para ajudá-lo a transpor esse momento e a crescer na hora da dor ou através da dor. Em quinto lugar, na hora da crise, lembre-se que é o Senhor quem pode mudar a sua sorte. Capítulo 42, versos 10 a 13. Jó 42, de 10 a 13. A palavra de Deus nos diz que Deus livrou Jó do seu cativeiro. Deus mudou o estado de coisas que aquele homem estava vivendo completamente. O seu estado de vida, sua condição de vida simplesmente melhorou ao dobro. Ele passou a ter o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. O dobro. Porque Deus o libertou daquele cativeiro de sofrimento. Veja comigo, Jó 42, versos 10 em diante. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Não quando ele estava orando por si, mas quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte. E o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes.
Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro. Parece que eles fizeram uma vaquinha ali, né? O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter o dobro. 14.000 ovelhas, ele tinha antes 7.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, ele tinha 500, e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Que história tremenda! Que história tremenda! Esse é o Deus maravilhoso que nos ama e que nos ajuda a enfrentar a crise e que nos ajuda a enfrentar a adversidade. Deus mudou a sorte de Jó. Essa é uma expressão que encontramos muitas vezes no Antigo Testamento. E mudar a sorte significa mudar a vida, ou restaurar a vida. Restaurar a vida. Mudar a sorte não significa transformar você num sortudo, fazendo você ganhar um monte de coisas num abrir e piscar de olhos. Mas significa, sim, restaurar a vida. Só Deus pode fazer isso. Ele é o único que pode mudar a sua sorte. Só Deus pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo da sua vida. Só Deus pode lhe dar uma nova perspectiva de vida, apesar do sofrimento, apesar da adversidade. Isso me faz lembrar de Jesus chegando a Betânia, 4 dias depois da morte de Lázaro, pedindo a Marta para levá-lo até o sepulcro, e Jesus disse: Marta, tirem a pedra. Eu disse: não, Senhor, tirar a pedra não, já está cheirando mal, já está em estado de decomposição, não faz sentido tirar a pedra, já cheira mal. Lembre-se que Deus age na nossa limitação humana. Deus age na nossa limitação humana. Você acha que os seus problemas não têm mais jeito? Você acha que não há mais solução para você? Você acha que não há mais esperança para você? Você acha, por exemplo, que a sua família não tem mais jeito, a sua família já está cheirando mal, já está se decompondo, que o seu casamento já acabou? Deixe Deus agir. Ele mudou a sorte de Jó, ele pode mudar a sua vida também, pode mudar a sua família também. Creia nisso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, porque Deus nos surpreende com a sua graça, com o seu amor. Diz o texto no verso 12, Jó 42, verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deus quer fazer isso com você, deixe-o fazer isso com você e com a sua família, em nome de Jesus. Na hora da crise, mantenha a sua integridade, adorando ao Senhor e tomando cuidado com os seus lábios, cuidando do seu falar. Na hora da crise, continue confiando no Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo. Descanse no Senhor. Na hora da crise, aproveite a oportunidade de crescimento. Não se ocupe apenas consigo mesmo e deixe-o mudar a sua sorte. Deixe-o mudar a sua história. Deixe Deus escrever novas páginas na história da sua vida e da sua família. Ele quer fazer isso. E ele tem poder para fazer isso. Foi Deus quem tornou o último estado de Jó melhor do que o primeiro. E ele quer fazer esta obra na sua vida também. Ele quer fazer com que essa nova fase da sua vida, do seu casamento, que pode recomeçar hoje, agora, seja muito melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Creia nele. Esse Deus é Deus de milagres. E tem todo o poder nas suas mãos. Dependa dele. Confie nele. E deixe esse Deus maravilhoso agir.
esse Deus que sustentou Jó, esse Deus que o amparou com a sua graça e restituiu a ele muito mais do que ele tinha antes, esse Deus é o nosso Deus. E ele está à disposição da sua família também. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por esta lição tão preciosa. Quantas coisas nós temos a aprender com Jó. Muito obrigado, ó Deus, por este exemplo de vida. Nós te pedimos, ó Deus, da mesma forma nesses dias de pandemia, ajuda-nos, ó Deus, a aprender tudo aquilo que tu tens a nos ensinar. Tudo aquilo que tu queres, ó Deus, ministrar aos nossos corações. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, ajuda-nos para que na hora da crise, na hora da adversidade, mantenhamos a nossa integridade e não venhamos a justificar qualquer desvio de conduta por causa dos problemas que estamos enfrentando. Mas que nos mantenhamos firmes, vivendo uma vida reta contigo e com os nossos familiares. Pedimos, ó Deus, ajuda-nos também a continuar crendo, a continuar confiando, mesmo sem entender o que está acontecendo. Que nós possamos continuar depositando a nossa fé inteiramente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, também, Senhor, a tirar proveito do sofrimento para o nosso crescimento, para que não venhamos a te conhecer de ouvir falar, para que não venhamos a te conhecer simplesmente por aquilo que as pessoas nos contam a teu respeito, mas que possamos te conhecer pela nossa própria experiência. E assim, ó Deus, confirmar pela nossa própria experiência que tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Senhor da nossa família também. Ó Senhor amado, ajuda-nos. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida. Restaura, Pai, casamentos que estão sendo desfeitos, famílias que estão se desintegrando. Tem misericórdia. Famílias que estão se desintegrando, ó Deus, que estão se perdendo, ó Deus, estão se desfazendo. Restaura, Deus. Faz esta obra para a honra e glória do teu nome. Tu és Deus que tem todo o poder. Tu fizeste essa obra tremenda na vida de Jó e tu tens poder para fazer esta obra ainda hoje. Então faz, ó Deus, para a glória e para a honra do teu nome, pois é no nome de Jesus que nós oramos e suplicamos essas bênçãos ao Senhor. Amém e amém. Que Deus continue nos ajudando e nos abençoando, abençoando especialmente as nossas famílias, neste tempo e sempre. Amém.